deste sábado maravilhoso, faltando aí pouquíssimos dias para acabar o ano, e eu vou ser bem sincera com vocês, eu estou numa grande expectativa, né, de encerrar esse ciclo que nós começamos, que parecia assim impossível. Teve alguns dias que realmente não deu vontade de estar aqui, mas como a graça do Senhor ela se renova a cada manhã, Ele foi me sustentando durante todo esse tempo e está me sustentando, né? E vamos juntos até o final do ano, se assim Ele permitir, tá bom? E hoje eu quero conversar com vocês algo que eu coloquei nos meus stories ontem, né? Eu não sei se você olhou, mas deve estar disponível ali, a respeito do entrar em movimento, né? Às vezes a gente se enche muito de conhecimento, seja da Bíblia ou seja das coisas naturais, né? Então, tipo, eu estudo muito sobre desenvolvimento humano, estudo muito sobre dinheiro, estudo muito sobre mentalidade, e eu fiquei travada durante muito tempo, sabe, de agir ou de ter uma ideia e ficar ter o sentimento de perfeccionismo, né, de achar que nunca tá pronta, e na verdade uma ideia ela nunca tá pronta. Isso foi algo que eu aprendi. Você só vai saber se um produto é validado ou não, você vai saber se algum serviço, alguma coisa que você quer fazer é validado ou não quando você entrar em ação, quando você entrar em movimento, quando você colocar lá e as pessoas vão se identificar ou não. E aí, à medida que você for sendo constante, que é a constância que muda tudo, e o principal aprendizado que eu tô tirando desse período aqui, dessas 365 lives, é justamente a constância. Lá em Apocalipse fala que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. E em vários momentos Paulo ele fala nas cartas dele para várias pessoas, né, várias cartas que ele escreveu a respeito da constância, né, da perseverança. Porque quando você persevera, quando você se mantém constante, você consegue chegar no resultado. O problema é que muitos de nós, eu me incluo nisso porque durante muito tempo eu fiquei assim, espera que o resultado seja amanhã, depois, ou um mês, depois de 2, 3 meses, mas o segredo está na perseverança, na constância, em ficar até o fim, né? Então, às vezes a gente precisa esperar uma direção de Deus para tomar uma decisão, mas na maioria das vezes nós precisamos tomar a decisão e confiar que o Senhor está ali conosco, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o favor do Senhor, ele vai entrar na sua vida quando você estiver em movimento, porque as pessoas, né, e isso aconteceu muito comigo, sabe, de ficar parada assim, meu Deus, me manda um sinal, me manda alguma coisa para mim saber o que eu tenho que fazer, mas no fundo, se você parar para se questionar, se você parar para perguntar para você mesmo o que você tem que fazer, você já sabe a resposta. Você já está dentro de você aquilo, mas às vezes você fica paralisado pelo medo, por um conjunto de emoções que fazem você travar ali na hora, e aí você acha que não tem capacidade de conseguir aquilo que você precisa fazer, aquilo que você quer realizar. Então, o meu convite hoje, nessa manhã, é fazer você trazer essa reflexão na sua mente, né? O que você precisa fazer? Nós estamos aí próximo à virada de mais um ano, e o início de todo ano para a maioria das pessoas gera muita expectativa. No próximo ano eu vou abrir meu negócio, no próximo ano eu vou mudar de emprego, no próximo ano eu vou ser promovido, no próximo ano eu vou comprar um carro, eu vou trocar de casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou entrar na academia, eu vou fazer dieta, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou viajar, eu vou tirar férias. É muita expectativa que se coloca ali no ano. Só que o tempo ele vai passando e você percebe que você não consegue realizar nem a metade das coisas que você tanto queria. O que aconteceu esse ano que você quis e que não rolou assim? O que não aconteceu? Aquilo que você queria fazer, mas só que não aconteceu. Michelle, aconteceram muitos problemas, muitas coisas, muitos imprevistos, sabe? E quanto tempo você tem vivido assim com esses imprevistos? Com aquilo que tem te paralisado, com aqueles sentimentos de impotência, sabe? Muitos de nós não crescemos na vida por não acreditarmos na nossa capacidade de vencer, por não acreditarmos naquilo que temos, que carregamos dentro de nós.
Nossa, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você consegue entender o que isso significa? Se você é a imagem e semelhança de Deus, então você tem as características que Deus tem. Você já parou para analisar quais são as características que Deus tem? Você já parou para conhecê-lo de verdade através da palavra dele? Sabe, de entender, ter a sua própria experiência com ele? Ontem eu fiz um post, né, que eu ontem, hoje de ontem, que eu tinha, durante toda a minha vida, eu tinha só ouvido falar do Senhor. Sabe, ouvido falar nas pregações, ouvido falar nos grupos que eu participo, ouvido falar na igreja que eu frequento, mas o ano de 2022 foi o ano que eu conheci o Senhor. O ano que eu me aproximei dele de uma forma assim extraordinária e que eu consigo perceber a mão dele na minha vida em tudo que eu faço, porque eu o conheci. Assim como o Jó falou no momento da vida dele, que ele disse assim, olha, eu só ouvia falar do Senhor, mas agora eu te conheço. É justamente isso, é ter experiências novas com Deus e buscar nele aquilo que você precisa. Buscar nele a força que você necessita para chegar no resultado que você espera. As pessoas, elas acham que ter resultado na vida é andar longe de Deus, é tipo assim, buscar pelos seus próprios bens materiais, buscar pela realização dos seus sonhos, mas a realidade é que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Então, quando você busca no Senhor a força que você precisa, o patrocínio que você necessita para poder realizar aquilo que você quer, Ele vai te mostrar um caminho que não seja só para você, mas que através de você outras pessoas possam ser alcançadas. Então, o favor do Senhor, ele vai te alcançar no momento em que você entrar em movimento. Agora, quando você ficar paralisado, esperando o momento certo para agir, não vai dar certo. Ah, Michelle, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei qual é o momento certo de agir. Será que você não sabe mesmo ou você só não quer fazer? Ah, Michelle, eu me sinto muito perdida, eu busco assim, todo mundo fala alguma coisa e eu não sei sair do lugar, não consigo e tudo mais. Busque uma voz dentro de você. A partir do momento que você tiver intimidade com o Senhor, que você tiver relacionamento com Ele, quando você tiver a sua vida pautada nele, o próprio Espírito vai te direcionando, vai te conduzindo, vai te dando inspirações e você vai seguindo aquele caminho em obediência. E aí nós temos um outro problema, de você ouvir uma orientação, de você ouvir uma inspiração e não obedecer. Quando você obedece, você cresce. Isso foi um código que eu aprendi esse ano. Toda vez que vier para você algo que o Espírito Santo te conduzir, te dizer, ele vai te falar coisas que talvez você pareça que pense que seja bobo, vai ficar com medo do que as pessoas vão pensar, mas toda vez que você obedece, você cresce. Quando você obedece, aquela vozinha bem no fundo, bem suave, falando para você executar alguma coisa, faça. Ah, Michelle, mas eu não sei se é a voz de Deus ou se é só eu. A voz de Deus, ela sempre vai ser para abençoar a vida de outras pessoas. Se for algo para prejudicar alguém, se for algo de ação egoísta, pode ter certeza que não é a voz de Deus, não. Mas quando o Senhor fala para você, fala para tal pessoa isso, convide tal pessoa para fazer isso, faça isso, você pode ter certeza que é o Senhor te usando para tocar a vida de outras pessoas. Só que a maioria das pessoas não consegue mais sentir isso, não consegue mais ouvir isso, não consegue estar mais sensível a essa voz, porque estão ocupadas demais resolvendo os próprios problemas. Tá chegando um ano onde a gente realmente não sabe o que vai acontecer com o novo governo, com os novos ministros, né, que a gente está observando, com várias decisões que já foram tomadas até agora. Mas a única coisa que nós podemos fazer é confiar naquilo que o Senhor nos chamou. Então, se você acredita no seu chamado, se você acredita naquilo que o Senhor colocou no seu coração, se você acredita naquilo que você faz, então faça. Ah, Michelle, eu não acredito, eu duvido, eu fico me sentindo assim, muito perdida. Olha, quando Satanás foi enfrentar ali Jesus, quando ele foi tentar Jesus,
ele sempre usava a palavra e se, né? Se tu és o filho de Deus, se tu és isso, se tu és aquilo. Então, a palavra se, ela já vem sinônimo de dúvida. Se vier para você, pode ter certeza que sentimentos de dúvidas que querem fazer você ficar para trás. Porque o diabo, ele não tá feliz com o seu crescimento, ele não tá feliz com você se aproximando de Deus, ele não tá feliz com você querer avançar na vida, realizar os seus sonhos. A única coisa que ele quer é te levar com ele para a sentença de morte que ele já recebeu. Então a gente precisa ficar muito vigilante, porque os próximos dias podem ser assim de forma bem diferente de tudo aquilo que nós já vivemos. Mas se você estiver aliançado no Senhor, se você estiver com a sua vida focada nele, se você fazer aquilo que precisa ser feito, pode ter certeza que você vai receber a coroa da vida. Mas eu não estou querendo falar aqui em relação ao fim do mundo, alguma coisa nesse sentido. Eu só quero que você pare para refletir quantas vezes você desistiu, quantas vezes você deixou de lado, jogou a toalha, disse que não conseguia ou se sentiu perdido, simplesmente por não fazer o que precisava ser feito, ou por não tomar uma decisão baseada naquilo que você já sabia que tinha que fazer. Na maioria das vezes nós já sabemos. Eu já falei isso algumas vezes aqui. Dentro de você já arde ali um desejo, uma vontade de fazer determinada coisa, e aí você fica, mas eu não sei se vai dar certo e tudo mais. Cara, vai ser para abençoar a vida de outras pessoas. Você vai poder ser um canal de bênção através daquele projeto. Se o seu negócio, aquilo que você sonha em fazer, vai ser algo para transformar a vida das pessoas, pode ter certeza que o Senhor está ali. O favor do Senhor te acompanha quando você entra em movimento. E isso é uma frase que eu carrego há muito tempo, né? Tudo acontece quando você se move. As coisas acontecem quando você se move. Quando você entra em movimento, quando você sai do lugar, quando você faz aquilo que precisa ser feito. Michele, o que precisa ser feito? Você ser um bom marido, uma boa esposa, você ser uma boa mãe, você ser um bom pai, você cuidar das suas finanças, você cuidar do seu negócio, você aprender coisas novas, estratégias novas, ferramentas novas, para poder mudar o nível que você tá, para você subir de nível, andar com as pessoas certas para você subir e cada vez mais chegar a degraus mais altos, tá? E conexões novas, experiências novas, tudo isso vai fazer você crescer, vai fazer você prosperar, porque a prosperidade é natural, a pobreza é resistência. Então, tanto a prosperidade quanto a pobreza é mentalidade. A pessoa acha que não, que isso está relacionado a dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu sou próspero, eu não tenho dinheiro, eu sou pobre. Não, está relacionado à mentalidade, porque se você for ler todos os livros, né, que falam a respeito do dinheiro, que falam a respeito da mentalidade, ele fala no ciclo ser, fazer e ter. E na maioria das vezes a gente se concentra no ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero ser isso, eu quero ter. Quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter uma família assim, quero ter. Mas esquece do ser. Tudo começa com o ser. Aí vem a inversão de valores. Eu quero, quando eu tiver uma casa mais bonita, eu serei rico, eu serei feliz. Quando eu tiver dinheiro na minha conta, eu serei feliz. Quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu vou ser isso. Mas é o contrário. É você se sentir rico, você se sentir próspero para ter aquilo dali. É você se sentir bem, se sentir de maneira assim extraordinária para você fazer algo extraordinário e ter algo extraordinário. É o ciclo ser, fazer e ter. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo esse termo, mas quando você começa a entender, você percebe que você primeiro precisa ser alguma coisa. Você precisa ser alguém para você depois ter. Muito me chama a atenção na história de José, porque José e Davi, né? Mas Davi, a gente pode ver esse exemplo muito grande, que ele foi ungido rei, mas ele só se tornou rei depois de alguns anos,
porque depois que ele foi ungido, ele aceitou aquela autoridade na vida dele, ele aceitou aquele chamado, aquela responsabilidade na mão dele, mas ele não se apressou para ter o reinado. Ele começou a fazer aquilo que era necessário para ele chegar a ter o reinado, a se tornar realmente um rei. Então, quando você tem esse sentimento do ser, né, de você ser alguma coisa, eu quero ter muito sucesso, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, sinta isso primeiro dentro de você, sinta isso na sua mentalidade, sinta isso na sua convivência no seu dia a dia. José também, a gente pode perceber isso, né, de como ele era diferente. Ele já era governante mesmo sendo escravo, ele já agia como alguém totalmente diferente, né? E eu lembro que quando eu trabalhava na parte, quando eu ensinava, né, a respeito de recrutamento e seleção, quando eu ensinava alguns candidatos a conseguir ali um emprego, ou então a ser promovido na carreira, eu sempre dizia isso: olha, você quer mudar de cargo, então já seja aquela pessoa. Né? Então, seja a pessoa que você deseja viver no mundo. Escolha quem você quer ser e seja de propósito. São algumas frases que eu carrego em relação a isso. E é você primeiro ser aquela pessoa, ser a pessoa bem-sucedida, ser a empresária que você quer ser aquela pessoa que você tanto sonhou em ser. Michele, mas eu não tenho condições. Michele, mas eu não tenho conhecimento. Michele, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Deixa o ter para frente. O ter é consequência daquilo que você já é. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, você carrega dentro de você uma prosperidade natural. É só você observar a natureza. Uma fruta, uma única semente produz muitas frutas. Você planta ali um pé de manga. Eu fico impressionada toda vez quando eu vejo uma mangueira cheia, carregada de mangas, e eu fico imaginando, nossa, foi somente uma manguinha, um caroço de manga que foi colocado ali e produziu aquela árvore imensa. E todos os períodos frutíferos ela vai dar muitos e muitos frutos. Se o Senhor teve esse cuidado para colocar na natureza, que é algo que ele criou assim com todo amor, mas imagine você que ele criou com mais amor ainda. Imagine você que ele criou tudo isso para você desfrutar. Porque se você for meditar na história da criação, tudo aconteceu, Deus preparou tudo antes de criar Adão. Ele preparou os animais, preparou o terreno, preparou as águas, preparou o firmamento, preparou tudo antes de colocar Adão ali para desfrutar. Então, a prosperidade é algo natural que tem que surgir nas nossas vidas, mas a maioria das pessoas não são prósperas porque querem ter as coisas, ao invés de serem assim. Você precisa ser uma pessoa próspera. Michele, como que eu faço para ser uma pessoa próspera? Mude a sua mentalidade. Tire essa mentalidade de escassez, essa mentalidade de pobreza. Eu não posso fazer isso. Isso é muito caro. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Nossa, como, sabe, você todo o tempo falando coisas, eu não sei se você já parou para se ouvir, mas todo o tempo você fica falando coisas que vão ali cortar o nível de crescimento que Deus tem preparado para você. Palavras que são jogadas ao vento, mas que retornam para você. Não sei se você já meditou isso lá no livro se eu não me engano, no livro de Tiago, no capítulo 4, fala a respeito da língua, que ela é um pequeno órgão que pode destruir tudo. Então, se você não consegue controlar a sua língua, se você não consegue controlar aquilo que você fala, então você está prejudicando a você mesmo, está prejudicando o seu crescimento, está prejudicando a natureza, que é a prosperidade, que era para crescer na sua vida, que era para aparecer na sua vida, mas você mesmo impede esse crescimento. Você mesmo impede, coloca uma barreira ali naquilo que o Senhor tem preparado para você. Então, é importante a gente saber disso, a gente entender isso, que o Senhor ele realmente tem preparado coisas grandes e maravilhosas para nós, só que nós não conseguimos viver isso por conta de nós mesmos. Ele já pagou o preço, né? Ontem a pastora estava falando sobre isso, eu estava meditando. Ele já pagou o preço. Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez tudo que era necessário. E a gente, sabe, fica se martirizando. As pessoas ficam
se deixando levar pelas circunstâncias. E durante muito tempo eu fiquei assim também, eu sei como é isso. Mas se a gente não entender a nossa identidade, se a gente não entender o que realmente significa criação, o que realmente significa ser imagem e semelhança de Deus, nós nunca vamos viver uma vida extraordinária. Nós nunca vamos conseguir sentir a plenitude da paz de Deus. Nós nunca vamos conseguir sentir a plenitude da realização dos nossos sonhos. Então, se você quer crescer na vida, se você quer realizar os seus sonhos, se você quer avançar, você precisa se conhecer. Você precisa descobrir quem é você. Você precisa identificar a sua identidade e perceber que você é fruto da criação do Senhor. Se Ele teve todo esse cuidado com a natureza, imagine o cuidado que Ele tem com você. Quantas vezes você se sentiu menor do que as criaturas da terra? Mas pare para pensar. Se o Senhor, não sei se você já assistiu algum documentário de animais, eu gosto muito de assistir, eu percebo assim, nossa, gente, eu vejo assim, os leões, né, tentando comer ali aquela presa, e o tanto que elas têm, que elas crescem, né, que elas são multiplicadas, e é um ciclo, né, a gente vê ali, é até espantoso o leão ali atacando a presa, mas logo depois nasce outra. Porque é um ciclo, né? Todos eles precisam se alimentar. E o Senhor, Ele cuida de todas. E outro dia eu tava assistindo um episódio, eu não era um leão, mas eu também não lembro o nome do animal. Mas era um felino, né? E era uma mãe com 2 filhotes. E já fazia dias que ela não comia. E ela olhando ali pros filhotes dela, ficou tipo pensando assim, e agora, o que eu vou fazer, né? E depois apareceu ali um animal pequeno. E ela foi lá, caçou ele e trouxe para os filhos dela. Já faziam assim 2 ou 3 dias que eles não comiam. E aí eu percebi assim, nossa, se o Senhor cuida até dos animais, não permitindo que eles passem fome, imagine do ser humano, que é a melhor criação que Deus fez. Então, se a gente for parar para analisar tudo que o Senhor já fez por nós, tudo que Ele pode fazer, tudo que Ele está fazendo, nós temos motivos demais para agradecer. Mas estamos ocupados, preocupados com aquilo que nós não temos. Preocupados com aquilo que nós não, sabe, está muito no ter. Foca no ser. Seja grato, seja a imagem e semelhança de Deus, seja filho do rei, seja influenciador do reino. Faça aquilo que precisa ser feito. Seja, faça e consequentemente você vai ter. Isso virou muitas chaves para mim. E eu tenho certeza que vai virar para você também. Tá bom? Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Ah, Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria de nós sem o Teu favor? O que seria de nós, meu Deus, sem a Tua mão? O Senhor é tudo que nós precisamos, que nós necessitamos. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pai, nos ajude a entender que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, que o Senhor é que nos conduz, que o Senhor é que nos sustenta e que assim como o Senhor cuida dos animais, meu Deus, não deixando eles passarem fome, o Senhor cuida de nós também. Nos ajuda a ter um coração mais grato, nos ajuda, meu Deus, a ser a pessoa que o Senhor fez para sermos. Nos ajuda a entender que somos a Tua imagem e semelhança, somos a Tua noiva, somos escolhidos Teus e precisamos viver isso nas nossas vidas. Aquela pessoa, meu Deus, que não consegue enxergar o valor que ela tem, que o Senhor venha mostrar para ela agora, em nome de Jesus. Que a Tua mão venha transformar a vida de todos nós e que possamos estar sensíveis à Tua voz, sensíveis ao Teu chamado e sensíveis, meu Deus, àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que você tenha um dia maravilhoso, um sábado de muita energia, de muitas coisas novas, de desfrute também. E amanhã estaremos juntos novamente às 6h27. Beijão.